No filme Uma Mente Brilhante, que é uma espécie de biografia cinematográfica a respeito de John Nash, o famoso matemático norte-americano que trabalhou com geometria, equações e teoria dos jogos, há um diálogo impressionante que eu não sei se esse diálogo realmente aconteceu na vida real ou se foi uma licença poética do filme. Mas, independente disso, o diálogo vale pela reflexão moral, pelo ensinamento que enseja, pelo ensino e exemplo que dá em termos de reflexão. Em determinado momento, John Nash, interpretado por um autor conhecido de Hollywood, dialogando com Alicia, que seria mais tarde a sua esposa, Alicia Nash, que inclusive faleceu com ele em um acidente de carro em 2015, ele com 86 anos e ela com 82 anos, em um diálogo impressionante, John Nash volta-se para ela e ouve dela a seguinte declaração: "Pois eu amo você." E ele, que era portador de esquizofrenia, e nós sabemos que a esquizofrenia embota, bloqueia e dificulta a manifestação do afeto. O esquizofrênico, genericamente falando, tem muita dificuldade de compreender a afetividade, porque o seu afeto se encontra bloqueado. Estou falando de maneira simples, porque o termo técnico correto é embotamento afetivo. O afeto está embotado, está bloqueado, está um tanto limitado. Então o esquizofrênico e o transtorno assim o capacita, assim o induz a ter muita dificuldade de reconhecer tanto os próprios afetos, a própria afetividade, como ter esse senso de afetividade vinda dos outros, partida dos outros. E, em determinado momento, quando ele ouve no filme essa declaração de afeto da sua futura esposa, Alicia Nash, que diz: "Pois eu amo você", ele para, surpreso, olha para ela e diz: "Mas quais são as evidências que comprovem aquilo que você está falando? Quais são as provas e os resultados empíricos ou de cálculo que possa me levar a crer que a sua afirmação é legítima e pode ser confirmada, pode ser comprovada?" Ela parou na sensibilidade da inteligência emocional, que vai além da lógica formal da matemática, porque o pensamento cartesiano lógico abarca muita coisa e ajuda a criatura humana a entender um monte de coisa. Mas há uma lógica nos sentimentos que extrapola a lógica convencional da razão lógico-matemática convencional. Há uma razão no amor que é a razão das próprias razões e que parece transcender as razões convencionais, porque o pensamento linear, matemático convencional, não consegue abarcá-lo totalmente, embora o amor não seja desprovido de uma certa lógica. E Alicia Nash, com essa sensibilidade daquelas pessoas que amam, volta-se para o seu futuro marido, que até então ela nem sabia se seria realmente seu marido, pelo menos conforme conta o filme, diz mais ou menos assim: "Qual é o tamanho do universo?" Ele diz: "Infinito." E ela pergunta: "Como é que você sabe?" "Não, os dados indicam." "Não, os dados indicam, mas você não viu e não consegue provar." Realmente, do ponto de vista concreto, científico, eu não consigo provar. Os dados indicam, mas eu não consigo provar. Eu acredito, no entanto, que o universo seja infinito. Ela para, sorri e diz assim: "A mesma coisa eu lhe digo em relação ao amor. Todos os dados indicam, e eu acredito que meu amor por você é legítimo, e aliás, a recíproca também é verdadeira." A magia do amor. O amor que foi tão decantado ao longo dos évos. O amor que serviu de mote e de objeto de inspiração de artistas, poetas, músicos e pensadores. O amor que é até difícil de definir em palavras, porque podemos conceituar o amor no sentido mais comportamental, mais sentimental, mais psíquico, subjetivo, mais biológico, a depender de que nível de amor estamos falando. E, em verdade, todos esses conceitos podem estar corretos. Apenas é um espectro, é um nível desse espectro maior, que é um sentimento maior que engloba os níveis de consciência diferentes. Eu costumo dizer que o amor é o meio da evolução e é o fim da evolução em si mesma.
porque o amor é o grande combustível que faz a criatura crescer de alguma sorte. Allan Kardec escreve em O Evangelho segundo o Espiritismo uma mensagem mediúnica sobre a respeito dos criminosos e dos indivíduos acelerados, dos indivíduos facínoras na sociedade, e o Espírito diz que mesmo o mais revel dos criminosos tem um afeto por alguém, por algum animal, por algum objeto, por alguma coisa. E esse afeto não deixa de ser o amor no nível mais embrionário, em uma semente que ainda não fruteceu, que ainda não frutificou. O amor ou o afeto é esse meio evolutivo, é esse combustível, é essa mola que impulsiona o espírito para galgar degraus cada vez mais elevados, mais avançados, o vínculo com algo, com alguma coisa, com alguém, que faz a criatura crescer a partir daquele vínculo, mesmo nos sofrimentos, mesmo nas dores. E ao mesmo tempo, o amor é o objetivo final, é o fim em si mesmo, porque à medida que a criatura cresce, evolui, espiritualmente falando, ela abarca mais contundentemente e de maneira maior parcelas mais sutis, mais sofisticadas, mais complexas desse amor que, em última análise e em última situação, é o próprio Deus se manifestando às criaturas humanas. O que significa dizer, em outras palavras, que quando falamos em amor, estamos falando de um sentimento maior que envolve todas as criaturas, mas que vai se manifestar em cada criatura a partir do seu nível de consciência. Porque na razão direta do nível de consciência da criatura está também o seu amor proporcional. À medida que o ser é imaturo, ele ama de uma maneira mais egóica, mas ainda assim ama. É o degrau inicial de passos mais avançados na escala evolutiva. E em graus mais avançados, ele ama de maneira mais intensa, mais acentuada e cada vez mais madura. O que levou o espírito Joana de Ângeles a dizer que na infância psicológica, o indivíduo quer apenas ser amado. E quando ele amadurece, ele não mais precisa de ser amado pelos outros, mas ele se enriquece porque ama. Porque a verdade é que quanto mais se ama, mais é maduro psicologicamente, espiritualmente falando. Enquanto a gente espera ser amado, estamos ainda na infância, na imaturidade, por isso o nosso amor sofre. O amor sofre, o amor faz sofrer por causa dessa imaturidade, porque temos amor, mas é um amor ainda contaminado por paixões, é um amor ainda mesclado pelo egoísmo, pelo orgulho. À medida que nós evoluímos, que nós crescemos, justamente no exercício desse afeto, no exercício desse amor, nós alcançamos patamares mais elevados e ficamos com um amor mais purificado, mais legítimo, mais limpo. Talvez foi por isso que Jesus disse: bem-aventurados os limpos de coração, ou os puros de coração, porque eles verão a Deus. Não ver com os olhos, mas sentir a divindade, por causa dessa purificação dos sentimentos, que Humberto Roden dizia: esvaziando-se do ego, é necessário fazê-lo para se preencher de Deus. Jesus, como ninguém, ensinou o amor. Porque nele nós encontramos a síntese das ambições evolutivas do espírito. É nele que encontramos o máximo do que a criatura humana pode galgar, pode alcançar. E por isso não podemos negar e desconsiderar que ele centralizou toda a sua doutrina no amor. O que significa dizer que não é à toa que estamos falando no amor, porque para Jesus o amor não é a única forma de evoluir. Porque nós evoluímos pelo intelecto. E indiretamente o intelecto ajuda o espírito a ficar mais refinado, mais sofisticado, mais sutilizado, e mesmo que de maneira lenta, claudicando, caindo, o intelecto faz a criatura também se tornar mais educada, mais sensível, mais sutil, e ela avança, ela cresce. Nós evoluímos pelos sofrimentos. Nós crescemos pelos limites que a vida vai nos impondo, pelos processos evolutivos. Não há só uma forma de evoluir. Mas Jesus não disse que seria apenas pelo amor, mas ele centralizou no amor como a melhor opção evolutiva. Porque no amor, o espírito não apenas acelera o seu progresso, mesmo que errando, mesmo que tendo aquelas falhas do amor, como diz Emmanuel na obra Vida e Sexo, ele evolve, ele cresce, ele amadurece, ele se engrandece.
Por isso que, no amor, Jesus centralizou a sua doutrina. Porque a criatura que ama, ainda que de maneira imperfeita, mas treinando e exercitando o amor verdadeiro e legítimo, ela está avançando na direção de Deus. E é melhor qualquer progresso do que progresso nenhum. É melhor qualquer tipo de crescimento do que permanecer estacionado. Ainda que, aliás, é, de alguma forma, o símbolo da parábola do filho pródigo. O filho pródigo que foi, que errou, que viveu a experiência, mas já estava tentando. Enquanto outro filho que ficava com o pai não teve os mesmos equívocos que o filho pródigo, não caiu e não chafurdou na lama, inclusive gastando seus bens, misturando-se com os porcos, é um símbolo muito bonito da parábola do Evangelho de Lucas. Não fez nada disso, não se contaminou com os equívocos, ficou naquela aparente pureza, mas não evoluiu, não cresceu. E a parábola encerra com o filho voltando à casa paterna, com a experiência, inclusive dos equívocos, mas tentando crescer, tentando amar. E Emmanuel, em uma bela mensagem, vai dizer que nos dois, o filho que ficou com o pai estava em uma posição pior do ponto de vista espiritual. Porque ele era egoísta, apegado, e o apego dele fazia ele nem optar por escolhas a fim de crescer. E o outro, apesar dos equívocos e ter que reparar os equívocos, já tinha a renovação legítima dentro dele mesmo, pela verdadeira humildade de reconhecer-se como alguém que errou, que fraquejou, e a bênção do remorso que o renovava interiormente. Então vejamos que o amor tem essa lógica, que está acima da razão das razões. O coração tem razão que a própria razão desconhece. Escrevia Blaise Pascal, esse grande matemático, mas também místico e religioso. Portanto, o amor tem essa tônica, tem essa mensagem. O amor ainda é grandemente desconhecido entre nós, porque quando falamos em amor, pensamos só no vínculo sexual, no impulso da libido, nos desejos freudianos, no apelo da posse, do apego familiar, do ciúme, do ressentimento, das relações apaixonadas, caprichosas, egóicas, sofredoras. Mas o amor verdadeiro é aquele que ilumina o amante, isto é, aquele que ama, e faz bem beneficiando o amado, ainda que o amado seja ingrato e psicologicamente infantil. O amor, portanto, tem essa tônica, essa mágica. Jesus centralizou a sua doutrina no amor, não por acaso, mas também apontou que o amor que ele oferecia era de uma tônica diferente. Era de uma colocação diferente, tinha uma psicologia diferente. É muito difícil entender a psicologia do amor de Jesus. Não porque seja difícil do ponto de vista epistemológico, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista cognitivo. Não, é fácil de entender a sua mensagem. Difícil, no entanto, senti-la em profundidade. Porque a própria psicologia do amor de Jesus tem a ver com a psicologia do próprio Jesus. E como a sua psicologia ainda é difícil de ser entendida, a psicologia do seu amor, ainda estamos engatinhando e estamos tentando compreendê-la ao largo dos tempos. Porque é um espírito angélico que vem conosco vivenciar esse amor, não na teoria apenas que ensina, mas sobretudo no exemplo que ilumina e que irradia, que serve de referência. Toda a sua vida foi um hino de amor. E, portanto, os seus exemplos, os seus passos, a sua conduta irradiava esse afeto, esse amor profundo no sentido mais elevado da palavra. Era, portanto, um espírito bem-aventurado, daí as bem-aventuranças, que veio ter conosco para nos ensinar o que era realmente a verdadeira bem-aventurança, isso é, a felicidade, a plenitude, que não estava apenas no gozo imediato, nas sensações materiais, fisiológicas, mas estava em sentimentos mais profundos que a criatura teria que acessar. E é claro que o amor é a grande ferramenta para irmos galgando esses sentimentos mais sutis, mais elevados, que não causam ansiedade, pelo contrário, que causam paz, que causam uma espécie de gozo da alma. Então, no amor, estamos diante em Jesus com um amor de fôlego. Um amor que Paulo traduziu como tudo suporta, tudo crê, tudo espera. É um amor, portanto, diferente. Não é um amor humano convencional. Porque nenhum amor humano convencional tudo espera, tudo suporta, tudo crê. Nenhum amor humano tudo espera. Até porque, do ponto de vista filosófico, quando a gente pensa em esperar, o esperar pode ser algo positivo, no sentido de ter esperança, ou o esperar pode ser algo muito negativo, no sentido de tortura, no sentido de angústia.
Quase sempre o esperar no sentido negativo é aquele, por exemplo, dos rompimentos amorosos. A pessoa rompe uma relação amorosa e fica na expectativa da relação voltar. Essa expectativa é uma verdadeira tortura. É melhor a pessoa, por exemplo, ter a certeza de que não volta mais. Ainda que doa, que sofra, psicologicamente falando, eu vejo muita gente assim. Acompanho alguns casos assim, da pessoa torturada pela esperança ou pela espera, no sentido negativo da palavra, de um retorno. Um filho que foi sequestrado e a espera para ver se acha ou não, a dúvida que atormenta para ver se ele está vivo ou não, é uma das dores mais hediondas, é um dos sofrimentos mais atrozes. Então existe esse esperar nesse sentido, mas o amor que Jesus nos ofereceu, que tudo espera, conforme o apóstolo Paulo, não é de esperar, como dizia o filósofo Mário Sérgio Cortella, é de esperançar. Há o verbo esperar e o verbo esperançar, que se trata de uma espera de natureza diferente, de uma expectativa movida por fé e por confiança, e ao mesmo tempo que apazigua o sentimento sem causar tortura na alma. Portanto, o amor legítimo de Jesus não se tortura com a espera, não se tortura com a confiança, não se tortura com os sofrimentos que tudo suporta. Então é um amor diferente, é um amor que não há ressonância em sentimentos humanos convencionais. Nenhum amor humano tudo espera, tudo suporta, tudo crê. Por essa razão, nós costumamos dizer que o amor ensinado pelo Cristo ainda é, em grande parte, desconhecido por nós. Mesmo aqueles que já estamos tentando vivenciar a doutrina consoladora de Jesus, ainda assim, esse amor é um desafio. É insondável em grande parte dos seus aspectos. É um amor que se felicita por abdicar, por renunciar, por ceder. Qual é o sentimento humano convencional que se sente bem em ceder, em renunciar, em não aparecer para deixar o outro aparecer em uma época de tanta visibilidade? Por isso que nós dizemos convencionalmente que se trata de um sentimento diferente, um sentimento que se expressa numa ação. Não é apenas um sentimento que romantiza, mas é uma ação que Kardec chamou essa ação de caridade. Porque a caridade é o amor cristão colocado em ação, em prática. O amor em Jesus é um sentimento desprendido dos apegos materiais, mas que necessariamente se concretiza em atitudes, em comportamentos, para tornar o indivíduo integral, pensamento, sentimento e conduta, para a paz de consciência, a felicidade sem jaça, a bem-aventurança interior, a consciência tranquila e a certeza de um futuro cada vez melhor, um futuro feliz, baseada, essa certeza, na imortalidade da alma, na sobrevivência do ser após a morte, que tudo conforta, que tudo consola, que tudo suporta, que tudo confia, que tudo espera. Essa é a nossa mensagem para o canal Lições de Amor.